Olá! Hoje, neste vídeo tutorial, nós iremos aprender passo a passo de como utilizar o programa Theodore. O Theodore é um programa utilizado para fazer análise de citações eletrônicas, análise quantitativa. Esta é a homepage do software que está disponível na internet. Ele é um software livre e bastante flexível. É possível fazer análise de citações eletrônicas calculadas com diferentes métodos, multireferenciais e monorreferenciais, em diferentes programas de mecânica quântica, tais como QChain, Columbus, TurboMol, MOCAS, Orca e o Gaussian. Neste vídeo tutorial, nós iremos aprender a fazer algumas análises de excitações eletrônicas calculadas com o Gaussian. Aqui esta é a homepage do software Theodore, as suas capacidades, tem toda a documentação, é um conjunto de programas, todos escritos em linguagem Python, portanto bastante acessível e livre. Para quem ainda não tem o software, é possível fazer o download a partir desse link. E aqui há um tutorial que eu já fiz o download. É um bom começo para quem está aprendendo a utilizar o Theodore. Nesse tutorial, o Felix Placer e o Patrick Kimber, eles focam em 3 programas, o TurboMol, o Gaussian 9 e o Columbus. Aqui, sugestões de leituras. Este é o artigo mais recente do Theodore. E há vários outros artigos que têm sido publicados desde o ano de 2012. Eu particularmente gosto muito desse artigo de 2012, porque ele traz uma descrição detalhada sobre as análises e sobre as definições teóricas do Theodore. Então, o Theodore, ele, tal como chama a atenção aqui no abstract, ele traz a possibilidade de fazer uma análise quantitativa da função de onda, recuperando uma riqueza de informações que podem ser perdidas quando se faz uma análise manual da função de onda, dos estados excitados. Então aqui há informações detalhadas sobre a metodologia, sobre como a matriz de transição é utilizada para calcular a taxa de transferência de carga das excitações eletrônicas, por exemplo, e várias outras informações coletivas que constam aqui abaixo e que podem ser compreendidas fazendo-se a leitura deste trabalho. Para fazer a aplicação do Theodore, eu escolhi uma molécula conhecida como DMACA. Eu vou aqui mostrar para vocês. Aqui nesse diretório eu tenho o arquivo XYZ dessa molécula. Então eu vou utilizar o software JMOL para que a gente possa visualizar a estrutura dessa molécula. Então ela é uma molécula pequena, ela tem apenas 26 átomos ao todo. Aqui um grupo de metilamino, esse anel aromático, essa cauda conjugada e esse oxigênio, certo? Então ela é uma molécula conhecida por apresentar
excitações eletrônicas com transferência de carga. Portanto, utilizando o Teodori, seremos capazes de quantificar essa transferência de carga nessas excitações eletrônicas. Poderemos saber de qual região da molécula o elétron é excitado e para qual região ele está indo. Para fazer o cálculo, para fazer as análises com o Teodori, é necessário, no caso do programa Gaussian, é necessário que algumas keywords adicionais específicas sejam adicionadas no cabeçalho do input utilizado para fazer o cálculo de mecânica quântica. Aqui eu abri erroneamente o input que a gente utilizou para fazer o cálculo de otimização de geometria, e aqui eu vou abrir o input que eu utilizei para fazer o cálculo das excitações eletrônicas utilizando o método TD-DFT e o funcional CAN-B3-LIP, tá bom? Tal como estou indicando aqui, com o conjunto de funções base, triplo zeta, com funções difusa nos átomos pesados. Portanto, eu calculei as 10 primeiras excitações eletrônicas e adicionei essas informações aqui no meu cabeçalho. POP full, IOP 9/40 igual a 3, GF input. De modo que o Gaussian irá imprimir todas as informações necessárias para que o Teodori possa então, utilizando apenas o output gerado pelo Gaussian, fazer as análises desejadas das excitações eletrônicas. O output que eu digo é esse output aqui. No meu caso, esse ponto .log, que é o output convencional que contém as informações do cálculo e, nesse caso, as informações adicionais que incluem informações sobre os orbitais, sobre as energias, que estão todas aqui nesta seção. E portanto, o Teodori irá fazer a leitura dessas matrizes para então fazer as análises. Muito bem. Agora nós vamos dar os primeiros passos para fazer a análise dessas excitações eletrônicas utilizando o Teodori. Eu vou abrir aqui em uma janela adicional, em outra área de trabalho, o tutorial, para mostrar para vocês que os passos que eu irei seguir, eles estão aqui nesse tutorial, começando aqui na página 12, tá bom? Primeiro tem essa ferramenta para fazer a checagem do input que a gente vai utilizar para fazer as análises. Então é interessante fazer essa checagem inicial. Então vamos fazer essa checagem. Vou abrir então um terminal, outro terminal aqui, dentro da pasta onde está o job, os outputs, o output do job Gaussian. E vamos então dar esse comando, passando para ele o output gerado pelo Gaussian do cálculo das excitações eletrônicas. Então aqui ele está checando o output para ver se está tudo ok, e está tudo ok. A gente pode utilizar esse output para fazer as nossas análises. Seguindo então nesse tutorial, o próximo passo é a geração de um input. E a geração desse input vai depender
inicialmente da escolha do programa que nós utilizamos para fazer o cálculo das excitações eletrônicas. Então, como vocês vão ver a seguir, eu vou dar esse comando aqui no terminal, vou fazer várias escolhas que serão determinantes para a análise que nós iremos fazer das excitações eletrônicas. E, na sequência, nós iremos seguir esse tutorial fazendo de fato as análises a partir do input que eu vou gerar para o Theodore. Então, nós vamos fazer isso em duas etapas. Então, a primeira etapa, como eu disse, consta em utilizar o TELIMP. Então, é só a gente vir no terminal. Uma vez que o Theodore estiver corretamente instalado e com o seu caminho exportado no .bashrc, a gente digita no terminal tel, dá um tab e o próprio sistema operacional já completa para a gente aqui, o TELIMP está disponível. Então vamos colocar TELIMP e dar um Enter. Como nós utilizamos o Gaussian 9 para fazer esse cálculo, poderia ser o Gaussian 3 também. Nós vamos fazer a escolha do número 12, que corresponde ao Gaussian. E ele vai utilizar a biblioteca cclib para fazer essas análises. Então a gente dá um Enter. Agora temos que escolher o arquivo. Podemos dar aqui um Tab para ele mostrar os arquivos que estão disponíveis. A gente vai passar o output do Gaussian. No caso, é esse vac.td camber3lib.log. Ele faz essa pergunta, se eu tenho um arquivo externo do tipo Molden. Eu não tenho, aperto não. Se eu desejo analisar as matrizes de transição, de densidade, sim. Então a gente coloca Yes. Se desejamos calcular a taxa de transferência de carga, sim, nós desejamos. E agora é necessário fazer uma definição dos grupos da molécula, dos fragmentos da molécula. Ou seja, em outras palavras, a gente precisa fragmentar a molécula para poder analisar como que cada fragmento irá contribuir nessas excitações eletrônicas. A princípio, eu vou colocar como sendo a opção 2, uma geração automática desse fragmento, e vocês vão ver o que vai acontecer no caso dessa molécula. Então essa foi a minha escolha. Aqui é o arquivo de coordenada, você pode passar um XYZ ou pode passar o próprio output do Gaussian, .log, que contém as coordenadas da molécula. Aqui eu faço a escolha de passar o .log. Eu dou Enter. Ele pede para mim confirmar se é o .log, o formato do arquivo. Dou Enter mais uma vez. E aqui eu tenho que fazer uma escolha, que é o tipo de formulação que eu vou utilizar para fazer o cálculo da matriz ômega. Eu vou escolher a fórmula de loading, análise populacional de loading, dou Enter. O tipo de descritor, esse programa ele é muito utilizado para fazer análise de complexos que contêm metais de transição. Então existe toda uma nomenclatura específica para esse tipo de sistema, onde as excitações eletrônicas podem ser do tipo metal ligante, ligante metal, ligante ligante e assim por diante. Então o Theodore ele tem essa nomenclatura já previamente preparada para esse caso, mas não é o nosso caso. Então nós temos uma molécula orgânica e as definições serão um pouco diferentes. Então nós vamos escolher a opção 1, Standard Set. Dou Enter. Se eu quero printar as populações, electron hole, eu vou pedir por fragmentos, tá bom? Poderia ser por átomos também. Vou escolher a opção fragmentos.
Se eu quero calcular os orbitais naturais de transição, dessa vez não, mas essa também é uma opção que o Teodoro oferece. Dessa vez não iremos calcular. Fazer a análise do domínio dos orbitais naturais, também não. Fazer a análise dos excitons, sim, vamos escolher sim. Calcular o tamanho aproximado do exciton, sim. Eu quero um output detalhado? Não, dessa vez a opção é não. O nome do input que o Teodoro irá gerar para ele próprio irá se chamar densiana.in. E aí eu dou Enter. E ele diz para mim que esse arquivo foi escrito. Então nós podemos aqui ver como ficou esse arquivo. Aqui estão as nossas escolhas, a biblioteca, o input, né, o output do Gaussian. E vejam aqui que há uma lista de átomos. E nesse caso, há apenas um conjunto, apenas um grupo. E isso não é interessante, mas lembrem-se que nós fizemos a opção pela escolha automática. E foi isso que ele fez. Então agora a gente vai modificar essa linha, escolhendo de forma que faça sentido, né, quimicamente falando, os grupos do DMSA, para que a gente possa analisar as excitações eletrônicas. Eu digo os fragmentos. Aqui nós podemos ver que seria interessante, por exemplo, uma possível proposta seria a gente fragmentar. Eu vou colocar aqui os números. Seria interessante, a princípio, fazer 3 ou 4 fragmentos. Poderíamos colocar o dimetilamino em um fragmento, esse anel aromático em outro fragmento, e aí eu sugeriria separar esses 3 carbonos com esses 3 hidrogênios em um fragmento e o oxigênio em um outro fragmento, isolado. Com essa proposta nós teríamos 4 fragmentos. Então o que a gente faz é pegar os números, o conjunto de números que representam os átomos em cada fragmento e colocar lá naquela linha do input, o dense.in. Tá bom? Eu previamente já fiz isso aqui, eu criei uma listinha, eu vou abrir ela, tá certo? Então isso aqui é o dimetilamino, o anel aromático, aquela cadeia conjugada, os 3 carbonos e os 3 hidrogênios e o átomo de oxigênio. Então eu vou copiar essa lista e vou colocar ela aqui no dense_ana.in. Vou apagar e vou colar. Pronto. Foi a única modificação que eu fiz. Ok. Então vamos dar uma olhada no nosso tutorial. Aonde nós estamos. Nós fizemos todas essas escolhas. Podem perceber que eu fiz escolhas, se não as mesmas, escolhas semelhantes. Tá certo? Aqui é outro sistema, então naturalmente a lista de átomos é diferente. E agora nós vamos fazer essa análise, o Analyze the Dense. Vamos voltar aqui para a nossa área de trabalho. Eu vou fechar essas janelas. Vamos voltar aqui no terminal. E aí eu vou digitar Analyze underline today.py e vou dar Enter. Então ele está lendo o dense.in. É muito rápido. Ele gastou aqui 6,3 segundos para fazer essa análise. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver o que aconteceu. Ele leu as excitações eletrônicas, as contribuições, os orbitais que contribuem mais para cada excitação, fez
o cálculo da matriz ômega, utilizando a população de loading, análise populacional de loading. E aqui ele fez a decomposição em fragmentos. O primeiro estado excitado, o segundo estado excitado. Então aqui são os 4 fragmentos que a gente escolheu. E portanto, aqui o que ele chama de H+ é o buraco, deixado pela excitação. E a excitação propriamente dita é o elétron. Aqui a soma do buraco com o elétron e aqui a diferença. E naturalmente, em se tratando de um buraco mais um elétron, a soma total deve ser igual a 2. E como vocês podem ver, ela é aproximadamente igual a 2 em todas as excitações. Vamos continuando aqui esse output. Essas informações elas também vão ser impressas em um arquivo de texto, eu já vou mostrar. E aqui também, e aqui tem um resultado aonde tem as excitações eletrônicas, a energia dessas excitações, a força de oscilador de cada uma, a matriz ômega total, onde você leva em conta a soma de todas as configurações para cada excitação, e esses descritores estatísticos, o POS, o PR, o CT, o COH, o CTNT, o RMSEH. Naquele artigo que eu citei, de 2012, esses descritores estão muito bem explicados, totalmente descritos lá. Esse POS é basicamente a posição média do buraco par elétron. Tá? O PR representa o número de fragmentos envolvidos na excitação. Então, se você tem uma excitação localizada, provavelmente você vai ter um número pequeno para o PR. Se essa excitação é mais delocalizada, você vai ter um número maior de fragmentos. Então, por exemplo, aqui essa excitação 9, ela está envolvendo mais de 3 fragmentos. E a excitação 1 está envolvendo pelo menos 2 fragmentos, dentre os 4 fragmentos que nós escolhemos. Então, o PR ele pode servir a princípio como uma medida da delocalização da excitação eletrônica. O CT, em poucas palavras, ele corresponde ao peso total das configurações, onde os orbitais inicial e final estão situados em fragmentos diferentes. Então, se você tem CT igual a 1, significa totalmente separado. E se você tem um CT igual a 0, é uma excitação localmente, é uma transferência localmente excitada. Então a gente pode observar, por exemplo, aqui, que todas essas aqui são excitações eletrônicas que envolvem a transferência de carga de pelo menos 2 fragmentos. Tá? O COH ele está relacionado com, digamos, a estrutura intrínseca do éxito. Ele tem um valor máximo quando há configurações localmente excitadas e de transferência de carga competindo em pé de igualdade. Tá? E ele terá um valor igual a 1 para excitações do tipo de Frenkel, para excitons de Frenkel. Esse aqui, o CTNT, podemos entender ele como sendo a distância alcançada pela transferência de carga. Então é a distância entre os centros de carga do elétron e do buraco. E esse RMSEH é a separação quadrática média do par elétron-buraco. É claro que aqui é apenas uma explicação superficial desses descritores estatísticos, mas já serve para a gente ter uma ideia da quantidade de informação que a gente pode abstrair apenas olhando para esses descritores das excitações eletrônicas.
do caráter das excitações eletrônicas que nós estamos estudando. Então eu vou mostrar aqui, depois que a gente executou esse último comando e a gente obteve esses resultados, se vocês observarem aqui no nosso diretório, o Theodore ele gerou esses três arquivos aqui, o ehfrag, omfrag, tdensam. Eu vou abrir para mostrar para vocês. E eu vou abrir aqui também, ao mesmo tempo, esse terminal. Então, aqui nesse ehfrag, o que nós temos, essa informação, é basicamente o que está aqui. Para cada estado excitado, a gente tem o buraco e o elétron, certo? Então, vejam só. Aqui é o hole de buraco e de elétron. Então, o buraco 1, o elétron 1. Mas a primeira coluna os estados, a segunda a energia, a força de oscilador. E aí vem o buraco 1, elétron 1, que corresponde a esse valor aqui, ó, 0, que ali está colocando só 3 casas decimais, então ficou 0. Aqui ficou 17, 0.017, que é o valor que está aqui. Depois vai para o segundo par, buraco elétron, 0.08, 0.13, tal como está aqui, e segue. Então, para cada estado excitado, a gente tem o par buraco elétron sendo colocado nessa linha, certo? Então, isso é o que consta nesse ehfrag. No omfrag, nós temos a matriz ômega, tá? A primeira linha, os estados excitados, então ela é uma matriz 4x4. Primeira linha, os estados, o número dos estados, aqui é a soma do ômega, a soma de todas as configurações do ômega deve ser igual a 1. Então aqui, por exemplo, a gente for somar essa linha, vai ser igual a 1. E é uma linha que contém 16 elementos, já que a matriz é 4x4, 4 vezes 4, 16. A gente pode contar aqui, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 elementos, certo? E por fim, o arquivo tdensam, que como eu já mostrei para vocês, ele também está aqui no final desse output que o Theodore gerou, tá certo? São as mesmas informações. Agora, o próximo passo, uma vez que a gente já gerou o input, nós já rodamos, né, o TELWIMP para gerar o input. Depois a gente editou o Densiana para organizar os nossos fragmentos. Rodamos o Analyze, TDEM. E agora o próximo passo é apresentar de alguma forma esses resultados. A gente pode olhar aqui no tutorial. A gente chegou nessa parte do tutorial. O que ele coloca aqui? O próximo é o Columbus, né? Então não está tendo uma exemplificação gráfica para o Gaussian aqui. Mas a gente pode olhar nesse tutorial que há alguns exemplos da apresentação gráfica desses resultados. Por exemplo, aqui, a apresentação da correlação elétron-buraco, que advém da matriz ômega. A gente pode plotar uma figura desse tipo, por exemplo, certo? Então, o próximo passo será buscar uma representação gráfica adequada para estas análises que nós estamos fazendo para o DMSA. Muito bem, como eu disse, agora é o momento de buscarmos uma representação gráfica para os nossos resultados. Vamos então, inicialmente, aqui na página 11 desse tutorial, ele apresenta o plot da correlação elétron-buraco. Então vamos clicar aqui
Vamos então tentar fazer esse plot para o nosso caso. Nós vimos aqui que é simplesmente utilizar o plot underline omfrag. Então vamos ver como que isso funciona. Tá? Então, vamos aqui digitar plot, vou utilizar o tab underline omfrag .py. Notem que aqui aparecem outras opções de plot, tá bom? Então vamos começar com essa mais simples. Eu vou dar Enter e ele vai me perguntar se eu quero os valores originais ou os valores ou a raiz quadrada dos valores. Os valores que esse plot underline omfrag irá pegar são os valores da matriz ômega, que estão aqui neste arquivo que eu mostrei para vocês mais cedo, tá bom? São esses valores aqui da matriz. Então vamos ver aqui como que isso se dá. Vamos pegar os valores originais, eu vou digitar 1. A resolução, eu gosto de usar uma resolução um pouco mais alta, então vou aumentar para 500 dpi. Aqui a gente pode fazer uma escolha pelas cores, a escala de cores que a gente vai usar. Eu gosto de utilizar o azul, mas isso depende de cada pessoa. Vou escolher a opção 3, Enter. O tamanho da fonte eu vou deixar 10. O formato das imagens será o PNG. Utilizar a mesma escala para todos os plots? Sim, mesma escala. E aí vem a opção, valor mínimo do plot, 0. Valor máximo, 0.508150. O que ele está olhando para sugerir esse valor máximo? Ele está olhando qual é o valor máximo dentro dessa matriz para poder criar a nossa escala, o nosso gráfico. Então, se vocês observarem, esse 50 ele está aqui, ó. É a terceira excitação eletrônica. Então é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto elemento. E ele é bastante alto o valor. É importante essa observação porque dependendo da excitação eletrônica que você deseja analisar, você acaba prejudicando a sua análise quando você escolhe um valor tão alto como esse. Eu já vou mostrar na prática o que acontece. Vamos lá. Vamos deixar a escolha automática do programa. Eu vou dar Enter. Plotar os frames? Sim. Plotar com os ticks, labels? Não. Draw grid? Yes. Vamos. Yes. Plot color bar for each individual plot? Não é necessário. Pronto. Vamos ver o que ele gerou. A gente volta aqui na nossa pasta e ele terá gerado essas imagens aqui, tá? Então aqui o primeiro estado excitado, o segundo, o terceiro, o quarto, no mesmo espírito dessas figuras aqui, aonde tem o eixo Y é o elétron e o eixo X o buraco. Vamos abrir uma aqui. Eu vou abrir aqui a nossa referência. Então ele colocou a escala de 0 até aquele 0.5 que a gente escolheu lá. E eu vou abrir aqui uma figura qualquer, por exemplo, essa excitação. E a gente pode agora tentar entender o que aconteceu nessa excitação eletrônica. Nós vimos lá que a excitação eletrônica 1 ela é uma excitação de transferência de carga que envolve pelo menos 2 fragmentos. Então é o que a gente está vendo aqui. 2 fragmentos. E aqui a ordem é o fragmento 1, o fragmento 2, o fragmento 3 e o fragmento 4. O 1, o 2, o 3 e o 4. Quando eu digo ordem, é só a gente olhar aqui no Densiana 1, tem aqui o fragmento 1, o fragmento 2, o fragmento 3 e o fragmento 4. Tá? Então essa excitação ela está envolvendo então, elétron
e o buraco. Então está existindo uma transferência de carga envolvendo os fragmentos 3 e 4. Isso é excitação eletrônica 1. Tá? Muito bem. Mas lembrem-se que a gente utilizou uma escala que não é muito apropriada para essa excitação, porque se nós olharmos a matriz ômega que foi gerada, o maior valor que tem aqui para, por exemplo, a gente está olhando a excitação 1, né? Então o maior valor seria aqui, esse 33, desculpe. Então escolher uma escala de 0,5 não é muito adequado. Mas vamos olhar a excitação que tem maior força de oscilador. A gente viu aqui atrás que essa excitação é o segundo estado excitado. Tem uma força de oscilador de 0,874. Vamos olhar aqui na matriz ômega. Vamos fazer uma análise personalizada agora. Qual que é o valor máximo aqui? Tem esse 0,21. Eu acho que ele é o maior. Esse aqui. 0,21652. Tá? Vamos rodar novamente então a nossa análise e vamos colocar a escala de 0 até 0,21652. Vamos ver. 0,21652. Então plot OM Fraga. A opção será os valores originais. Vou colocar 500 dpi. Vou colocar azul, opção 3. Tá? Fonte 10, PNG. Mesma escala. Do 0, agora o valor máximo. 0,21652. Vou dar Enter. Bom, acredito que vai dar certo. Vamos testar. Axis with tick labels, não. Desenhar o grid, sim. Color bar, isso não. Vejam só. Veja que a coloração agora está bem mais escura, não é? Agora sim está adequada. A nossa escala, agora ela é muito mais adequada para essa excitação em particular. Então, se estivermos interessados em analisar uma única excitação, não vale a pena utilizar a geração automática da escala. Ela só faz sentido quando a gente está analisando todas as excitações eletrônicas. No caso, eu calculei 10 para o DMACA, mas aqui se nós quisermos analisar, por exemplo, apenas a excitação eletrônica que tem a maior força de oscilador, então faz sentido termos uma escala personalizada para esse caso. E estão aqui todas as. Agora, obviamente ficou tudo muito escuro, porque, como vimos aqui, na matriz ômega há vários valores que estão acima de 0. Acima da nossa escolha aqui para o OM Frag, que foi aqui, recordando, 0,21652. 0,35, 0,37, então esses valores estão explodindo na nossa escala. Então é importante entender isso daí para fazer escolhas conscientes e não deixar o programa fazer as escolhas para a gente sem que a gente saiba o que está acontecendo. Então essa é a primeira visualização da nossa matriz ômega. A gente consegue saber aqui o segundo estado excitado, como que está acontecendo essa excitação, quais os fragmentos que estão envolvidos, aonde está o elétron, aqui, 2, isso, e aonde foi deixado o buraco. Então, 1, 2, vejam os fragmentos que estão participando mais no caso. Em termos de deixar o buraco está ficando no fragmento 2. E o elétron está indo para o fragmento 2 e 3. Então, isso é interessante. Há outras possibilidades.
veremos a seguir. Uma outra opção de fazer um plot da matriz ômega, e que na verdade não consta nesse tutorial, é uma forma um pouco semelhante com esta, que mais tarde eu vou falar sobre essa daqui também. Eu vou mostrar na prática como que é esta outra opção de plot. Também muito interessante, muito legal. Eu vou abrir aqui novamente o terminal. Colocando aqui as opções de plot, a gente tem o plot, esse frag decomp. Vamos dar Enter e ver quais são as nossas opções. Ele pede aqui uma largura de barras, vamos deixar essa default 0,75. Aumentar um pouquinho a resolução. Font size eu vou deixar 5. Vamos deixar o PNG. E aí a gente pode colocar o nome dos fragmentos ou deixar como F1, F2. Eu vou deixar como F1, F2, F3 e F4. É uma nomenclatura que me agrada. Pronto, dei Enter e o Theodore fez a mágica. Gerou esta figura, frag decomp. Então, olha que legal. O primeiro estado é citado, o segundo, terceiro, até o 10º. A parte de baixo do gráfico é o buraco e a parte de cima o elétron. E aqui a contribuição, fragmento 1, do fragmento 2, do 3 e do 4, para o buraco e para o elétron. Então podemos analisar aqui, por exemplo, essa excitação, excitação 2, que é a que tem a maior força oscilador. O que está acontecendo aqui? O buraco deixado pela excitação é deixado principalmente no fragmento 2, que é o que tem maior a contribuição, considerando essa barra como um todo. Então tem uma grande contribuição do fragmento 2, do buraco deixado pela excitação, e o elétron ele vai principalmente para o fragmento 3, que passa a ter uma grande contribuição. Mas ainda assim, a gente percebe que existe um percentual dessa excitação que encontra-se localizada no fragmento 2. Aumenta-se um pouquinho aqui, há um pouquinho de transferência também para o fragmento 4. E aí a gente percebe que as outras excitações eletrônicas, cada qual tem aí o seu caráter muito específico. A gente pode ver que essas excitações aqui de 4, 5 e 6 são relativamente parecidas. E elas também são semelhantes a essas aqui, a oitava, a nona e a 10ª, enquanto que essa sétima, essa sexta excitação já tem um caráter bem diferenciado. E a 1 nem se fala, ela é completamente diferente de todas as outras excitações. A gente tem uma redução aqui da distribuição eletrônica no fragmento 4, com deslocamento de carga para o fragmento 3. Então, é esse visual a gente tem utilizando esse segundo plot que eu passei aqui no terminal, o frag decomp. Bom, o Theodore ele tem, como eu ia dizendo, uma outra opção de plot. Mas essa opção ela é muito utilizada principalmente para representar complexos de metais de transição. Então, ao invés de ver essa imagem do buraco e do elétron separadamente, a gente cria uma outra notação aonde a gente indica se a transferência é de um grupo X para um grupo Y, eu vou assinalar como sendo azul. Se é de um grupo Z para um grupo H, eu vou assinalar como sendo verde. E aí a gente calcula faz esse mapeamento em uma única coluna. Aqui no caso, esse mapeamento ele foi feito para um sistema, como eu disse, que o Theodore é bastante utilizado para isso, é um complexo com metal de transição. Então, a gente tem aqui as excitações com transferência de carga, principalmente do metal para o ligante, que está assinalado com azul.
a gente pode mudar essa notação e fazer algo semelhante para o nosso sistema. Como eu ia dizendo, uma última representação possível dos nossos resultados seria algo parecido com esta figura. Eu vou mostrar, no meu caso, como isso ficou no meu estudo que eu fiz durante o meu doutorado. Então, eu vou colocar aqui Leandro Rezende Franco, tese USP, para mostrar para vocês. Então, a tese está disponível aqui na internet para fazer download. Eu vou baixar ela aqui e vamos olhar uma ilustração disso. O estudo teórico de complexos polipiridínicos de RU aqua-oxo em solução aquosa. Tá? Então, eu vou localizar aqui rapidamente pela figura e vai ser mais rápido aqui. Está aqui por perto. Isso. Ótimo, vejam bem. Esse é um caso em que eu analisei 50 excitações eletrônicas. Então vejam só que interessante. Podemos pegar o caso aqui desse complexo, rutênio 2 água. Então só para me localizar, eu estou na página 161. Então vamos voltar aqui e eu vou mostrar o sistema para vocês. Uma ilustração do sistema. Tem uma ilustração legal aqui na frente. Aqui está. Então são 5 complexos. Então aqui esse é o rutênio 2 água, aquele que eu indiquei no espectro lá embaixo. Então vejam que ele tem o metal aqui no centro, tá? E tem 1, 2, 3, 4 ligantes, tá? Formando aqui um octaedro. Esse é o octaedro não regular. Então o rutênio ele é hexacoordenado. Ele está coordenando aqui com 2 piridinas, 2 nitrogênios de bipiridina, mais 2 nitrogênios de bipiridina, mais um nitrogênio de piridina, e esse oxigênio de uma molécula de água. Então, quando esse sistema absorve a luz, o espectro de absorção desse sistema, ele é caracterizado por excitações eletrônicas que envolvem a transferência de carga, de elétrons, do metal de orbitais do metal para orbitais dos ligantes, há excitações dos ligantes para o metal, há excitações localizadas nos ligantes e também há excitações de transferência de carga entre os ligantes. Então, aquela notação do gráfico de barras que eu estou apresentando na página 161, ela é muito adequada. Vamos voltar lá. Vou diminuir um pouco o zoom. Ela é muito adequada porque a gente consegue visualizar muito bem o que está acontecendo. Estou chegando. Isso. Aqui. Então aqui nós temos aquele sistema. O espectro de absorção experimental é a curva azul. A nossa teórica de convolução é essa curva preta, excelente qualidade. E aqui eu coloco as excitações eletrônicas em cores, essas barras verticais, do S1 até o S50. Tá? E desculpe. E aqui esse mapeamento, essa figura foi feita com o Teodori. Então eu fiz as excitações centradas no metal, metal centradas, metal ligante, charge com transferência de carga, do ligante para o metal, centradas nos ligantes, e entre os ligantes com transferência de carga. Aí a gente consegue vislumbrar que nessa região do espectro, aqui, nós temos 2 bandas que são do tipo metal ligante, porque elas têm uma predominância da coloração vermelha, que é metal ligante, até a região aqui do estado
27, S28, né? A gente pode olhar aqui até o azulzinho, então está chegando aqui nesse limite aqui, a gente tem essencialmente excitações do tipo metal ligante. E quando a gente vai para regiões de mais altas energias, aí a gente começa a ter contribuições do tipo ligante para outro ligante com transferência de carga e centradas nos ligantes. Tá? Então esse tipo de mapeamento é super interessante. Aí quando o sistema aqui perde um elétron, o rutênio 2 se torna rutênio 3, né, que a gente chama de processo de oxidação. O espectro de absorção é totalmente diferente, ele deixa de absorver na região do visível, essa banda metal ligante desaparece, né, e a gente vê que o caráter das excitações eletrônicas nessa região aqui agora, elas são caracterizadas principalmente por serem do tipo do ligante para o metal. Então o ligante, o metal uma vez oxidado, ele se torna extremamente interessante do ponto de vista de que ele tem uma deficiência de elétrons. Então as excitações eletrônicas começam a ser no sentido de restaurar essa deficiência de elétrons do centro metálico, né? Aqui é a situação em que o sistema, a gente tem uma variação de pH da solução e o sistema perde um próton, vira rutênio 2OH, né? Aqui a situação parecida, onde a gente tem principalmente excitações do tipo metal ligante, e aqui, tal como antes, quando o sistema oxida, novamente, a gente passa a ter uma redução dessas excitações do metal para o ligante e passa a ter mais excitações do ligante para o metal e entre os ligantes. E aqui é uma situação mais drástica, onde o sistema perdeu 2 prótons e perdeu 2 elétrons. Esse tipo de apresentação gráfica ela é excelente para esse tipo de sistema. No caso do DMACA, isso não necessariamente será a melhor apresentação, uma vez porque pode ser um pouco difícil definir esses conjuntos aqui de excitações. Então é necessário fazer talvez uma análise cuidadosa para talvez encontrar algum mapeamento nesse sentido aqui. E deixarei isso como desafio. E então a gente termina por aqui esta primeira videoaula sobre o programa Theodore. Desejo sucesso na utilização do programa.